improváveis, para confundir as prováveis. E usa do jeito que quer, da forma que quer e da maneira que quer. Eu olho para mim, de repente, vocês estão observando, eu acredito que sim, que eu seria uma pessoa improvável para estar ministrando a palavra ou assumir o ofício de pastor, mas Deus quis e eu aceitei o desafio. O interessante é a gente aceitar os desafios que Deus propõe para nós, porque se nós não aceitarmos e negarmos, ficaremos estagnados, ou então pegaremos rumos errados no percurso da nossa vida. Independente da circunstância que você está, ou que você vive, ou de quem você é, o interessante é que você aceite o plano, o propósito de Deus para a tua vida, e aceite o que Deus tem para nos dizer. Às vezes nós queremos muito ouvir o que nós queremos ouvir, mas de repente o que nós desejamos ouvir não é aquilo que vai trazer o bem e o favor para que a nossa alma necessita no momento. Então é melhor aceitar o querer e o plano de Deus do que querer viver dentro dos meus quereres e dos meus planos. Porque o plano de Deus, vocês já me ouviram dizer isso, ainda que seja doído, mas é o mais perfeito e é o menos doloroso para a minha vida. Aceitar o querer de Deus. Salomão então assume o reinado, com uma grande preocupação, governar a nação de Israel. E Salomão aqui, ele é crente de verdade. Salomão não havia ainda fracassado na sua espiritualidade, na sua fé e no seu temor a Deus. E Salomão consultava Deus. Salomão tinha umas coisas de doido, de louco. Ele entregava, ele se doou totalmente ao princípio do seu reinado. E ele investia tudo em Deus, na obra do Senhor. Se nós observarmos um sacrifíciozinho que ele fez, para vocês terem uma ideia, 120 mil boi, ou seja, 120 mil carneiro, 20 mil boi, ele oferece em sacrifício a Deus. Você já imaginou o tamanho dessa fazendinha que ele mandou colocar no brete e venha trazendo e vamos sacrificar ao nosso Deus? Mas são essas atitudes que chama Deus. Observe que o texto diz que agora Deus apareceu a Salomão. Deus descia e tinha uma conversa cara a cara com Salomão. Nos versículos anteriores, ele chega para Salomão e diz assim, depois desse sacrifício de 20 mil bois, 120 mil carneiros, ele aparece para Salomão e diz, rapaz, meu Deus, olha que coisa tremenda só, Deus descer do céu e chegar para um ser humano sujeito às mesmas fraquezas que eu. Não é magnífico isso? Deus desce e diz, rapaz, você tocou o meu coração, você chamou minha atenção, isso que você fez foi coisa grande, pede o que você quiser que eu vou te dar. Pede o que você quiser. Ou seja, Deus entregou um cheque assinado em branco na mão de Salomão, dizendo, você tocou o meu coração, você teve uma atitude que me chamou a atenção, você está com crédito diante de mim. Salomão tinha essas coisas de doido, mas ele tinha um contato com Deus. Agora Deus aparece para ele nessa mensagem que eu quero falar, dando dicas do como que o povo deveria se comportar em tempos de dificuldades e em tempos de crises, em tempos de adversidades. Quem de nós não fica espantado e parece que perdemos o rumo quando nós não encontramos uma saída, quando não encontramos um diagnóstico para aquela enfermidade que surgiu no corpo, ou numa pessoa da nossa família? Perdemos o rumo. Parece que ficamos sem rumo quando a crise nas finanças chega e nós não vimos para onde foi as reservas que tínhamos feito. Ou então o salário que ganhamos naquele mês, quando chega ao findar dos acertos,
observamos que não temos recursos para chegar lá no começo do outro mês para pegar o outro salário. O que faremos? O que faremos? O que faremos quando a natureza se agita, se levanta tempestades e vem trovões, relâmpagos e ventos fortes? O que faremos? E agora? Mas Deus deixa-nos 4 dicas neste texto e Ele promete ouvir e dar resposta. Observe, versículo 14, nós vamos observar estas dicas, mas eu quero te convidar, para você que está me ouvindo aqui nessa noite, para você que está através da live, a não ser um ouvinte esquecido, porque senão não tem nenhum sentido, você simplesmente está aqui perdendo o teu tempo. Se você vier aqui ouvir e não pôr em prática o que Deus diz para você, você não vai mudar a tua história. Nada de novidade vai acontecer na tua vida. Você não encontrará saída nos momentos da adversidade, se você não vir atentamente o que Deus nos instrui. Então guarde essa palavra e põe em prática. De repente você não esteja vivendo uma situação de dificuldade hoje, mas amanhã poderá bater na sua porta. Então você já sabe o que fazer diante do Deus Criador do céu e da terra, que tem o controle de tudo na palma da sua mão. Primeira dica que Deus dá, Ele diz ao seguinte, Salomão: eu tenho ouvido a oração que tenho feito nesse lugar, eu me agradei dessa casa, eu escolhi esta casa. E Ele diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que invoca, que diz que é filho de Deus, que se chama pelo meu nome, primeira dica, se humilhar. Se humilhar, pastor, sim, se humilhar. Deus está dizendo, se humilhe. Por quê? Porque Deus resiste soberbos. Deus detesta gente arrogante e gente soberba. Se tem uma classe de gente que Deus resiste, é o soberbo. O texto bíblico é claro em dizer, porque Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então quem se humilha, a primeira dica é se humilhar na presença do Senhor. Então quem se humilha será exaltado pelo Senhor no tempo certo. Você pode levantar a tua mão e dar um glória a Deus? Quem é que gosta de conviver com pessoas arrogantes e pessoas soberbas? Pessoas que não têm humildade. Não tem humildade nenhuma. Ele erra e nunca reconhece que errou. O ambiente que ele convive, ele é o dono do pedaço, porque ele é superior a todos. Qualquer coisa que não for do seu agrado, então ele é mais alto do que tudo. Ele já sai pisando por cima de todo mundo, no ambiente que ele convive. Nós estamos num culto da família, e gente arrogante, gente que tem falta de humildade dentro da casa, é um problema para todos os que habitam debaixo daquele teto. Porque ele nunca reconhece as suas falhas, porque ele sempre é um grande agressor, e não é um protetor. Ele não aceita que ele erra, ele não aceita que ele é um ser humano falho, sujeito às mesmas fraquezas de que qualquer outro ser humano. Ele é arrogante, ele é soberbo. E como que Deus vai ouvir uma pessoa dessa? O texto bíblico diz que Deus resiste ele, não vou te ouvir. Deus está dando uma dica aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está falando de uma forma coletiva, mas nós vamos aplicar isso de forma individual para cada um de nós. Esse povo que chama pelo nome do Senhor, é eu, Ademir, eu sou esse povo. E você bata no peito aí e diga, eu sou esse povo. Chama pelo nome de Deus, diz que é filho de Deus, mas então precisa se humilhar na presença de Deus. Se humilhar. Não fica de nariz empinado, não. Não ande de nariz empinado, não. Deus detesta isso. Deus não gosta disso. Deus quer que o ser humano seja humilde. Não considere-se superior a ninguém, porque somos todos iguais na visão
de Deus. Tanto na visão horizontal, vertical de Deus, Deus enxerga todos da mesma estatura. Aí que vem a minha alegria. Aí que eu fico faceiro. Por isso que eu estou aqui. Para vocês estão olhando dizendo, mas o que esse rapazinho está fazendo lá? Mas eu estou aqui porque Deus me enxergou do tamanho de vocês, do tamanho do Marcos lá. Estou aqui. Na visão de Deus, somos todos igual. Dentro da minha casa ou de qualquer ambiente que eu estou vivendo, eu não sou dono daquele pedaço. Eu não sou o dono do mundo. Eu sou simplesmente filho do dono, seu irmão em Cristo. Você pode levantar a tua mão e dar um glória ao nome do Senhor? Orar. Orar. Segunda dica que Deus dá. Primeiro você se humilha. Pedro diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de quem é humilde. Aí quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, então a segunda dica de Deus agora, agora ore. Agora ore. Orar é falar diretamente com Deus. É falar diretamente com Deus em nome de Jesus. Jesus, o nosso mediador, aquele que intermedia entre Deus, como Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém, absolutamente ninguém consegue chegar ao Pai, a não ser por mim. Então Jesus é o meu mediador, e Ele me dá dica, ore, peça em meu nome, e o Pai vai conceder a vocês. Orar, falar com Deus. Nunca vivemos um tempo de tanta crise de oração, em que as pessoas estão tão apostatadas da prática da oração. Cristãos que antigamente oravam 1 hora, 2 horas, campanhas pela madrugada. Hoje, o seu tempo de conversa e diálogo com Deus, às vezes não passa de 5 minutos diariamente. Na casa do Senhor, ele chega quase só dobrando o joelho. E amém. Períodos de oração ao Pai. Momentos de intimidade com o Criador, contando a Ele qual é as tuas necessidades, adorando a Ele como único e verdadeiro Deus, a qual tem o poder de solucionar todos os teus problemas. Orar. Eu não conheço ninguém que ora, que se consagra a Deus, ser derrotado no meio das dificuldades e no meio das guerras. Não conheço. Eis aqui um pequeno e grande vencedor através da oração, através da insistência na casa do Senhor. Está aqui a minha esposa. Quando nós casamos e quando enfrentamos momentos de adversidades na nossa vida, e chegava o momento do dia do culto, e nós estávamos passando por lutas e dificuldades, e ela dizia, não, mas não vamos ir na igreja hoje. Não, hoje nós vamos ir na igreja. É hoje que nós temos que ir para a igreja. Satanás quer me afastar do papai, eu vou me jogar nos braços do papai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te avisar, te lembrar aqui, o diabo, vosso adversário, quer te afastar de Deus, colocando empecilho, colocando problema no teu caminho. É nesse momento que você deve correr para os braços do Pai, sinta-se abraçado por Ele. Tem crente que quando chega o momento da luta, ele não ora mais, ele não vai mais para a igreja. Deus não me vê mais, Deus nem gosta de mim. Olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou passando. Deus permitiu uma situação para você crescer na fé. Deus permitiu alguma situação contrária na tua vida, para você saber que Ele é Deus, que você pode confiar.
Você pode contar com Ele em qualquer momento da tua história, em qualquer momento da tua vida, você pode contar com Ele. Você pode contar com Ele. Eu já tive experiência, como a gente diz para alguns crentes que acham o pastor é um super. Não, somos seres humanos como qualquer um outro. Mas aqui a minha esposa, de muitas vezes, ela tem muito medo da tempestade. Tem um medo de tormenta. E ela me acordava e o vento e o tempo trovejando forte, relampando, e a ventania começando a surgir. E ela acorda. Ah, não, deixa eu dormir. Não, acorda, vai orar. Abria a janela, é ou não é? Abria a janela, levantava a mão. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Tempestade, em nome de Jesus eu falo contigo. Saia, não venha sobre esta cidade. Cala-te, tempestade. E de repente, o vento vai se acalmando. E apenas uma garoa. Não passa de uma garoa. E ventos fracos. Ore. Deus te ouve dos céus. Deus traz resposta para você. Você é filho. Dá um cutucão nesse irmão que está do teu lado. Você é filho, rapaz. Papai cuida de ti se você falar com ele. Papai cuida de você. Claro que a gente fica com, não é medo, mas é um pouquinho de receio, às vezes, num momento de perigo, mas a gente está no colo do pai e diz: pai, o bicho papão, pai, estou com medo, pai. Aí papai abraça e diz: calma, filho, fica tranquilo, sou maior, eu cuido de tudo, eu cuido de você, fica tranquilo, está no colo do pai agora, pode deixar que o pai resolve esse problema. Ninguém vai te tocar. Cutuca ele aí do teu lado, diga: ninguém vai te tocar. Papai está cuidando de você. Papai está cuidando de você. Papai está cuidando de você. Você pode levantar a tua mão, dar um glória ao nome do Senhor, porque papai do céu está cuidando de você. Essa é a segunda dica. Qual que é a terceira, pastor? Buscar a minha face. Buscar a minha face é através da oração e através da consagração. Santificação. O que é isso? É separar-se do mal, separar-se do pecado, buscar a santificação. Quando você busca a santificação, você está indo em caminho ao encontro de Deus. Você está caminhando ao encontro de Deus. Ou seja, você está chegando perto de Deus. Porque Deus é santo. E o apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 14, ele diz: não vos conformeis com a vossa ignorância, não conformados mais com as concupiscências que havia antes na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Agora está uma onda aí de gospel. Já não é mais crente, que é um nome tão lindo, tão maravilhoso, tão bonito. São as pessoas que já não querem mais a face de Deus, só querem a mão de Deus. Eu não sei se eu falei isso aqui, mas eu falando, se a pessoa está ouvindo, que tomara que esteja ouvindo. Acho que foi, não sei se foi um domingo, numa quinta-feira, orei por alguém, de repente pode ter alguém aqui que estava junto e presenciou. Uma pessoa chegou com um nódulo no fígado e chegou aqui e pediu oração, disse: vamos orar. E colocamos a mão e ministramos em nome de Jesus, e Jesus libertou aquela pessoa. Diz: agora procura a enfermidade, vê onde está. Vê se está aí, porque agora Jesus já te curou, te libertou. E ela começou a tocar no corpo dela. Não está mais. Desapareceu. Então Jesus te curou. Você quer aceitar Jesus agora? Não. Como?
Eu confesso que eu fiquei perplexo, assustado, porque eu esperava um sim, eu quero esse Jesus que acabou de me curar agora. Talvez uma doença que a medicina não teria mais volta, mas Jesus instantaneamente arrancou dela e ela procurou e começou a tocar. E a sua filha começou a chorar e ela disse: eu quero. Vai, mãe, aceita. Eu quero Jesus. Eu disse: não, mas eu não posso. Eu não posso. Pessoas que não querem a face. Eu quero a mão de Jesus. Eu quero o favor da mão de Jesus. Mas eu não quero um comprometimento com Jesus. Eu não quero estar face a face com Ele, porque o brilho dele pode me revelar alguma coisa escondida na minha vida. Pode clarear e eu não consigo mais viver escondidinho atrás de alguma coisa. Então eu não quero agora. Se alguém perguntar para você: você é crente? Sou. Não diga: sou gospel, sou evangélico. Sim, evangélico, até que não pega tão mal, mas diga para ele: eu sou crente em Deus. Olha, uma palavra tão linda, gente, tão maravilhosa. Sou crente, não sou à toa. Eu tenho uma fé. Eu creio no Deus vivo, santo e poderoso, que deu seu único filho por resgate da minha alma. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu sou crente em Deus. Eu creio sim nele. Eu creio. É pessoas que se identificam. Ele não tem problema nenhum em ficar cara a cara com Deus, face a face com Deus. Ele almeja a face de Deus. E são essas pessoas que Deus vai ouvir. E Deus vai fazer milagre na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Oh, aleluia. Deus me livre se você estiver aqui querendo só as mãos de Jesus. Por favor. A tua escolha é muito pobre demais. Os teus objetivos são muito medíocres demais. Queira a face de Deus, queira um comprometimento, queira uma proximidade mais próximo de Deus, e você verá como é gostoso servi-lo, como é gostoso sentir o poder do Espírito Santo, o calor do abraço do nosso Deus. Queira a face de Deus. Dá um cutucão no teu irmão, senão ele vai acabar dormindo ainda. Diga para ele: queira a face de Deus e não só a mão. Se você buscar a face, a mão dele se estende ao teu favor. Se você querer a face, você tem as duas mãos de Jesus ao teu favor. Você tem o colo dele para descansar. Você tem o colo dele para se refugiar nos momentos de adversidade na tua vida. Terceira dica, para nós correr. Meu Deus, olha o relógio lá. Terceira dica: se converter dos seus maus caminhos. Mudar. Converter é mudar. Se você observar com esta palavra que você precisa de uma mudança em alguns atos teus, no teu convívio familiar, no teu convívio social, na tua particularidade com Deus, por favor, ouça o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite. Se converta dos seus maus caminhos. Senão você não vai ser ouvido por Deus. Você não terá resposta de Deus quando você clamar por Ele. Converter-se. O que é isso, pastor? É mudar de posição. Eu estou indo aqui, mas no caminho certo não é aqui, é por aqui. Então eu vou mudar. Eu vou mudar, eu preciso mudar, então eu vou mudar. Sabe por que tem muitas pessoas que não se convertem? É porque mudanças geram desconfortos. Mudança
Mudanças é abortar o presente para o nascimento de coisas novas na nossa vida, para viver coisas novas. Você precisa abortar algumas coisas que têm te trazido males, que têm desagradado aos olhos do Senhor. Você precisa renunciar. Aí tem pessoas que não conseguem se converter, porque para ele é muito importante aquela vida na escuridão, aquela vida de engano, de uma mentira aqui, de uma infidelidade ali. Ele considera muito importante isso. Mais importante do que a salvação da sua própria alma. Ele deixa que a sua alma fique na dúvida sobre a salvação. Se partir hoje, a gente pergunta para algumas pessoas, se hoje Jesus te chamar para a eternidade, tem certeza da tua salvação? Alguém, não. Mas como não? E quem garante que você vai amanhecer vivo amanhã? Quem garante que eu ainda existirei no mundo dos viventes e no dia de amanhã? Então eu preciso me converter diariamente. O inimigo da nossa alma nos tende a nos atrair para um caminho errado, um caminho que, como eu falei no princípio desse culto, que nos distancia do Criador, que nos impossibilita de herdar a salvação eterna junto com Cristo, e o inimigo tenta nos atrair. Então eu preciso tomar uma atitude na minha vida, e eu preciso mudar os meus atos, que compromete a minha salvação. Mudanças são necessárias, para que você consiga viver o novo. Se você quer novidade de vida, então aceite que você precisa mudar as práticas velhas. Você precisa mudar os teus hábitos, o teu comportamento dentro da casa. Há lares sendo destruídos, há casamentos hipotecados já o seu futuro por pessoas que não querem mudar. Falta aquele primeiro elemento que Deus exige, humildade. Então ele prossegue na arrogância e na soberba, porque eu nasci assim, porque eu sou daquele tempo antigo ainda, e comigo o buraco é mais embaixo, não tem uns que diz? E porque eu não dou meu braço a torcer, então vai queimar o teu braço reto lá no inferno se você não mudar. São mudanças de comportamento, entrando para o caminho da santificação, que vai te conduzir à eternidade com Deus. São o teu entendimento, a tua vida conjugal pode estar correndo perigo por causa dos teus comportamentos errados, pelos teus achismos, pelo teu orgulho, por você não aceitar mudar, que você precisa se adaptar, compartilhar a tua vida de igual para igual com o cônjuge. E a falta de inteligência no convívio familiar vai fazendo com que surjam todos esses problemas. Todos esses problemas. Aí, qualquer coisinha, o espírito do asno pega. Vamos usar palavras mais técnicas. O espírito do asno pega ele, e ele fica 2, 3 dias, 4, 5, sem dirigir uma palavra para a esposa. Ou então, quando o espírito do asno pega a esposa, ela fica 3, 4, 5, 30 dias fazendo uma greve. E acho que está abafando. Não dou o braço a torcer. Comigo é assim. Antigo é assim. Grande coisa. Como se fosse uma coisa inteligente. Como se fosse uma coisa de uma pessoa madura e adulta.
Se eu errar, tudo bem, porque sou pequeno, mas vocês são grandes. Pelo amor de Deus, gente, cresça e madureça. Não seja um burrento lá dentro da tua casa. Não seja um ranzinzo lá dentro da tua casa. Não seja uma ranzinza, uma briguenta dentro da tua casa. Mas viva uma vida com inteligência. Proporcione a paz dentro daquele ambiente. Se converta. Muda, por favor. Senão você vai viver a vida e não vai aproveitar a vida. Você morre como nunca tivesse vivido. Vive como se nunca fosse morrer. É o dono da verdade, é o dono da razão. E de repente morre sem nunca ter vivido. Porque viveu de forma ignorante, sem sabedoria, sem empenho nenhum para descobrir coisas novas, para proporcionar paz, para proporcionar um ambiente saudável, para proporcionar uma paz para a tua alma interior. Vai viver até 100, 120 anos se não se converter. Vai viver uma vida amarga, difícil, ranzinzo, sempre com amargura. Nunca experimentou o verdadeiro sabor da vida. Sem contar o que perdeu no leito conjugal, por ser bobo. Estamos num culto de família. Sentido falar isso nessa noite. Amém, meus irmãos? Você pode levantar a tua mão, dar um glória a Deus? Se converter. Se converter do mau caminho. É preciso. Se converter dos seus maus caminhos. Então, eu os ouvirei dos céus. Aí Deus está dizendo, se você se humilhar, orar, buscar a minha face. Em quarto lugar, converter-se dos seus maus caminhos, porque eu não vou estar dando coisa para gente rebelde. É como se Deus estivesse dando isso. Eu não vou estar ouvindo gente rebelde e gente que não quer mudança na vida. Gente que não se converte. Gente que não é humilde. Gente que não ora. Gente que não quer a minha face. Não vou ouvir. É como Deus estivesse dando isso. Então, eu os ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Quem é que não tem pecado? Todo dia nós precisamos nos voltar a Deus e pedir o perdão de Deus. Porque somos seres falhos, herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva, e essa natureza nos tenta levar ao pecado, e quando menos percebemos, cometemos algo que possa ter agredido a santidade de Deus. Então precisamos nos voltar a Ele e pedir o perdão. Agora, se nós não for humilde, agora se nós não orar, se nós não buscar a face, se nós não se converter dos nossos maus caminhos, então Ele não vai perdoar. Deus está dizendo, se você for humilde, se você orar, se você buscar a minha face, se você se converter dos seus maus caminhos, então eu te ouvirei do céu, eu vou perdoar os teus pecados. E tem mais uma coisa, vou sarar a tua terra. Sabe o que é isso? Fala de prosperidade. Não tem praga que vai devorar o fruto da tua semeadura, porque Deus vai dar o crescimento. Deus vai sarar a tua terra. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, ali terá saúde, ali não terá praga, ali não terá pestilência, ali não tem obra de feitiçaria, ali não tem chucaveira, tranca a rua que vai ficar, porque Deus está sarando a tua terra, Deus está sarando a tua casa, Deus está trazendo cura para a tua família. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. 4 dicas você tem. 4 dicas eu tenho dessa noite da parte de Deus. E o horário já deu. Eu quero orar juntamente contigo agora. Eu quero orar contigo agora neste momento. Você que precisa de uma oração, eu convido você a chegar diante do altar. Enquanto os músicos vão solando uma canção, vem aqui, vamos orar.